Bem, continuando a trabalhar com magnetismo, né? Vamos ver mais uma das equações que podemos entender melhor a situação do campo magnético, a força e a velocidade. O que vamos estudar agora é a força magnética F sobre uma carga pontiforme Q com velocidade V, também chamada lei de Lorentz, né? Então, olha lá, quando o ângulo entre V e B forem de 90 graus, a equação torna-se força, né, carga pontiforme, vezes a velocidade, vezes o campo magnético. Então, aí nós vamos descobrir, né, a força que age sobre essa carga. Tudo bem, pessoal? Uma força vai agir sobre uma carga que é jogada dentro de um determinado campo magnético, né? Essa equação pode ser melhor explicada assim, né? Fm é a força magnética dada em Newton, que é a carga elétrica pontual ou pontiforme. V é a velocidade da carga, né, que é jogada ali, dada em metros por segundo. B é a intensidade do vetor indução magnética, é o campo magnético. B, dado em Tesla. A carga é dada em Coulomb, a velocidade é dada em metros por segundo, o campo magnético é dado em Tesla e o ângulo, né? O ângulo que vai ser geralmente o ângulo entre B e V, tá bom, pessoal? Nós vamos ver isso com mais cuidado. Então aqui só estou mostrando a equação de uma maneira geral e o F, que é força magnética dada em Newton, tá bom? Módulo da força magnética, né? A carga vai ter que entrar com o módulo, né? Porque a gente quer força, a gente quer valor negativo ou positivo. A gente quer o módulo da força, por isso que o valor de Q é dado em módulo, só para ter valor positivo aqui, né? Não adianta se a gente colocar um valor de menos 3 milicoulomb a carga, nós vamos trabalhar com módulo, ou seja, o valor positivo dessa carga, né? Que a gente quer a força, e o sinal negativo ia dar uma força negativa. Então, por causa disso, a gente coloca o módulo aí, tá, pessoal? Vezes a velocidade em metros por segundo, vezes o campo magnético em Tesla, seno de θ. Então, isso é a força que age sobre essa carga. Tudo bem, pessoal? A força magnética, dado em Newton. Olha lá, V é o módulo da velocidade, B é o módulo do vetor de indução magnética, B é campo magnético. Mas às vezes pode aparecer, né, o B como módulo do vetor de indução. O B tem muitos sinônimos, então é bom a gente estar atento a essa questão dos sinônimos que aí vão aparecer. Θ é o ângulo formado entre a velocidade V, né, e o vetor de indução magnética B. Tá certo? Então nós vamos ver isso com muitos detalhes. Olha lá, né? Para ficar mais claro, a gente coloca aqui a regra da mão esquerda, né? Que a gente tem, ó, no dedo indicador o campo, no dedo médio o valor da velocidade e a força que age sobre essa carga que é jogada nesse canto. Aqui o plano, né? Na região planar, a força está agindo no sentido perpendicular a esse plano. Esse plano é dado por quem? Por campo e velocidade. Tá certo? Então a gente tem esta situação aí, que a gente tem que ficar bastante intrigado, porque a velocidade, né, vai ser o ângulo que esse elétron vai entrar aí. Ele vai entrar nesse ângulo aqui de velocidade. Então o elétron vai entrar aqui, ó, o elétron ou carga positiva, ou próton. Vai estar vindo assim. Então esse ângulo entre a representação da velocidade do elétron ou do próton que entra nesse campo magnético, né,
que tem este ângulo e um valor, né? Ele vai ser arremessado para cá com uma determinada força. Olha lá, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? Então a gente tem linhas de campo aqui representadas. A gente vai ler movimento de cargas elétricas no campo magnético. Lembrar que, então, qual o detalhe aí que a gente vai observar, né? Olha lá, essa carga está entrando com velocidade nesse sentido, nessa direção em sentido, fazendo um ângulo θ entre esta velocidade com que a carga entra e o vetor campo magnético, né? Então esse ângulo é um ângulo entre o sentido, a direção em sentido que é essa carga pontual é lançada dentro desse campo magnético, né? Esse campo magnético tem esse sentido, existe um θ aí entre esses dois vetores de campo e de velocidade, né? Beleza? E a força que vai agir nessa carga, né? Então essa força vai agir nessa carga aqui, beleza? Aqui é a equação: módulo da carga vezes o B vezes o V vezes seno de θ, né? Para ficar mais claro ainda, como que a gente pode imaginar isso, né, pessoal? Com dois ímãs aqui, ó. Lembrando que do polo norte por polo sul sai o campo magnético, olha lá. O campo magnético está saindo aqui, ó, nesse sentido. E essa carga ela é lançada no meio do campo magnético com velocidade v. Então, essa carga é lançada assim. E esse sentido que essa carga é lançada, ela cria um ângulo aqui, ó, entre o vetor, né, desse ímã polo norte, né, para esse outro ímã polo sul, para essa representação, né? Nós vamos saber a força que vai agir sobre essa carga quando ela é lançada neste campo magnético. Tudo bem, pessoal? A partícula eletrizada abandonada em repouso no interior de um campo magnético, né? Casos particulares, né? Partícula eletrizada abandonada em repouso no interior de um campo magnético, o que vai ocorrer? Neste caso, a velocidade é igual a zero e, portanto, a força magnética é nula. Tudo bem? Então, se eu tiver lá no meio desse campo magnético uma partícula abandonada, a força magnética do campo sobre essa partícula vai ser igual a zero. Tá bom? Segundo, partícula eletrizada lançada paralelamente às linhas de campo de indução de um campo magnético uniforme. Bem, neste caso, como seno de 0 grau é igual a seno de 180, que é zero, concluímos que a força magnética também é nula. Tudo bem? Então, se a gente tiver lá uma partícula que a gente lance paralelo às linhas de campo, né? O que vai ocorrer? A força magnética vai ser zero. Tudo bem? Conclusão: cargas elétricas em repouso ou lançadas na mesma direção do campo magnético não sofrem a ação da força magnetizante que temos aí. Nesse caso, força magnetizante é igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, dessa maneira, foi feita a explicação preliminar, né, de forças magnéticas sobre partículas lançadas entre um campo magnético. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá.